Graça e paz, irmãos e irmãs, que Deus possa abençoar poderosamente as vossas vidas. Hoje nós vamos juntos partilhar uma palavra de Deus, que o Senhor possa nos ajudar aqui também para dar a Ele o melhor, não somente louvor, nós entregamos a Ele, mas toda a nossa vida. Eu quero agradecer a Deus pela sua presença, agradecer a Deus por você poder estar aqui, estarmos aqui juntos para bendizermos o nome do Senhor e também dar a Ele toda a honra e toda a glória. Eu quero poder compartilhar uma palavra com você, mas antes especificamente de eu entrar na palavra, eu gostaria de deixar aqui umas breves orientações, né? Nós temos cultuado de casa, né? Nós temos cultuado em casa, então a importância de você dedicar esse momento para dar ao Senhor culto, né? Nós estamos transmitindo as nossas lives pelo Instagram, sempre às 19 horas, tanto nas quartas-feiras como aos domingos, né? Então, é importante você, se você que pode, evidente, reservar esse momento, né, das 7 até as 20 horas, para estar conosco, né? Também divulgue para que amigos e parentes possam acessar com você esta live e assistir o culto ao Senhor, dar o culto ao Senhor, juntar aí a família para isso. Você também pode, né, se você perder um dos nossos cultos ou a ministração, você pode acessar as ministrações na nossa página do YouTube, que nós temos subido lá no MUP Vista Alegre. Então você pode acessar lá no YouTube e assistir até na sua Smart TV. Eu tenho certeza que o Senhor abençoará a sua vida de uma forma poderosa. Amém? Então hoje nós vamos falar um texto bem conhecido, que fala, na verdade, da história de um homem que quase ninguém conhece, né? A história de José. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo número 47. Gênesis 47. Gênesis capítulo 47, versículo de número 1, diz assim: Então José foi e deu a notícia a Faraó: O meu pai e os meus irmãos, com os seus rebanhos e o seu gado, com tudo que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. Ele levou 5 dos seus irmãos e apresentou a Faraó. Então Faraó perguntou aos irmãos de José: Qual é o trabalho de vocês? E eles responderam: Nós, seus servos, somos pastores de rebanho, como já foram os nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para morar nesta terra, porque na terra de Canaã não há pasto para o rebanho destes teus servos, pois a fome é severa. E agora pedimos que o Senhor permita que esses teus servos morem na terra de Gósen. Então Faraó disse a José: Seu pai e seus irmãos vieram para junto de você. A terra do Egito está à sua disposição. Faça com que o seu pai e seus irmãos se estabeleçam na melhor região da terra, que morem na terra de Gósen. Se souber que há no meio deles homens capazes, ponha-os por responsáveis pelo gado que me pertence. Amém? Eu quero orar antes de seguir aqui na explanação desse texto. Deus Pai, eu quero te agradecer por estarmos aqui juntos na tua presença e também por poder partilhar a tua palavra. Que o Senhor venha falar conosco através do teu Espírito Santo. Que o Senhor possa nos conduzir ao conhecimento cada vez mais da tua palavra, assim como todo aquele ou aquela que nos ouve, cada irmão, cada irmã que nos ouve nessa noite. Que o Senhor possa falar-nos ao coração, para a glória do teu nome. Amém. Bom, esse texto é um texto final da história de José. Nós sabemos que José
era um jovem sonhador e um dos filhos de Jacó, um dos filhos também, né, conhecido como Israel. José é traído pelos seus irmãos e a história de José diz que ele é, por fim, vendido para uma caravana ismaelita que o vende também no Egito a um capitão da guarda egípcia chamado Potifar. A história de José, ela é uma história de bastante adversidades, pois ele era um jovem com cerca de 16 a 17 anos, ou um pouco mais ou menos, e esse jovem, além de ser traído pelos seus parentes, ele é vendido para uma terra estranha, ele é praticamente assim exilado da sua casa, da sua família. Mas a Bíblia também diz que a história de José é uma série de manifestações da vontade, da graça de Deus, da mão de Deus. José é marcado por um cenário de traição e de inveja, mas ele também é claramente cercado por um cuidado de Deus na sua vida. Nós vemos isso no decorrer da história de José, que tem sobre ele um cuidado particular de Deus. A mão de Deus estava sobre José. Quando ele está na casa de Potifar, ali ele vai alcançar um prestígio muito grande. Ele vai alcançar um prestígio de Potifar, o seu atual patrão, ao ponto de ficar encarregado de todas as coisas daquela casa. Mas a situação de José parece constantemente de luta e enfrentamentos extremos, pois é na mesma casa que ele consegue um destaque por um bom trabalho, porque a mão de Deus era com José. Essa mesma casa será a casa agora que ele será traído novamente, pois a esposa de Potifar, o capitão da guarda egípcia, ela quer se aproximar de José para conhecê-lo, e a Bíblia diz que José, ele responde que Deus não deveria ser traído por ele com essa atitude. Ele diz: ai de mim, ou como eu posso trair, meu Deus do céu, pecar contra o Senhor desta casa, assim como pecar contra Deus que está lá no céu, eu não posso fazê-lo. Bom, a trama você deve ter ouvido, se não conhece, ela vai se desenvolver e José vai ser novamente agora preso pela segunda vez. Pela primeira vez ele é amarrado e jogado num poço, depois vendido, mas agora ele vai ser lançado no cárcere, e ali naquele cárcere novamente nós vamos ver o favor de Deus sobre a vida de José. A história vai concluir-se encaminhando para a ascensão de José, que se torna o primeiro ministro de todo o Egito, sendo apenas submisso ao próprio faraó. E é exatamente nesse cenário de lutas que José inicia um caminho de grande vitória, pois inicia na terra uma fome a qual nunca houvera antes. E essa fome alcança os parentes de José, assim como a cidade de Canaã, a região ali semita. E o texto que nós lemos hoje, aqui no capítulo 47, ele está dizendo como José vai também compartilhar as bênçãos que Deus lhe proporcionou no Egito. Pois os seus irmãos aparecem no Egito em busca de comida, e José estava ali já há muitos anos,
Ele já tinha se casado com a filha de Faraó, assim também como uma filha de um sacerdote daquela região. E ele está ali completamente com uma característica, né, física egípcia. Os seus irmãos o encontram, mas não o reconhecem. Mas a Bíblia diz que esse encontro mexeu com José. Ele gerou em José um sentimento de aproximação com os seus irmãos. E ele se ausenta ali daquela primeira audiência e ele vai chorar porque ele não consegue ali esconder o seu sentimento pelos seus irmãos. E esses são os irmãos que o traíram. Esses são os irmãos que o venderam. Estes são os irmãos que o invejaram. Mas o sentimento de José pelos seus irmãos era um sentimento de reencontro, um sentimento de se sentir em família, de lembrar as suas origens, lembrar de que casa ele veio, lembrar quem ele era, mesmo estando ali, vestido como um egípcio, maquiado, mesmo estando ali na posição de um alto cargo egípcio, o coração dele ainda era um simples coração cananeu. Um simples coração de um hebreu que amava a Deus, honrava o Senhor e também honrava a sua família. Por isso que nesse primeiro encontro, José sente um aperto na sua alma e vai chorar às escondidas. Bom, mas o comportamento de José é um comportamento tão ímpar, tão único, que nós vamos ver na história, que você pode depois ler com calma, começa no capítulo 37 até o capítulo 49, nós vamos ver na história que os seus irmãos pensavam o seguinte: poxa, quando o pai morrer, José vai se vingar de nós, porque nós fizemos muito mal a ele. Mas, irmãos, nós vamos ver que a atitude de José, nesse texto que nós lemos hoje, de Gênesis capítulo 47, é outra. José vai honrar os seus irmãos. Ele vai honrar os seus irmãos de uma maneira tão poderosa. Primeiro, ele ampara os seus parentes. Ele ampara os seus irmãos. Ele ampara o seu pai. Ele os recebe. Ele os protege. Diferentemente deles que o venderam, diferentemente deles que não o protegeu, ele vai proteger toda a sua família. Sabe, é interessante nós notarmos nesse texto que nós temos aí, parece-me, duas histórias acontecendo simultaneamente. Nós temos a história de José, que parece ser uma história de infortúnios e de traições entre aí os seus irmãos e a sua família, mas nós também temos a história de José e Deus. Um Deus que está com José, onde o texto afirma: e Deus abençoara José e tudo o que ele fazia. O Senhor fazia Potifar prosperar pelas mãos de José. O Senhor fez com que ele se despontasse naquele cárcere. Nós vamos ver José interpretando sonhos e sendo um poderoso instrumento na mão de Deus para ajudar pessoas. Sendo um homem que não se rendeu aos infortúnios da vida, não se rendeu às adversidades da vida, mas que sempre com trabalho e amando o Senhor, ele superou muitas adversidades. José, ele não isenta, ele não esquece
que ele foi traído pelos seus irmãos. Afinal de contas, ele também afirma: Deus transformou o mal que vocês me fizeram em bênção, em bem. Deus transformou. E é ele mesmo que vai afirmar que tudo o que aconteceu, na verdade, era algo que o Senhor permitira para que ele fosse ricamente abençoado no Egito. Bom, os seus irmãos não conseguiam ver assim, mas José tinha certeza que aquele mal foi, na verdade, algo praticado pelos seus irmãos. Mas todo o bem que lhe sobreveio foi praticado pelo favor de Deus, pela intervenção de Deus, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus sobre a sua vida. Eu quero desse texto extrair algumas lições importantes para você que crê na pessoa do Filho de Deus, para você que crê em Cristo. Olha, nós não ignoramos as responsabilidades daquele que pratica o mal. A própria Bíblia diz que aquele que semeia na carne, colhe na carne corrupção. Mas o que semeia no Espírito, colhe no Espírito vida eterna. A própria Bíblia diz que o homem colhe o que planta. Então nós não podemos ignorar as responsabilidades daqueles que praticam o mal. José não ignora os erros cometidos pelos seus irmãos contra ele. Mas ele entende que o poder de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus é mais abundante sobre ele. É mais eficiente em acobertá-lo para seguir em frente. O que eu quero afirmar para você, extraindo aqui da história de José, é que nós realmente somos responsáveis pelas nossas atitudes ou por não tomá-las. Quando você toma uma atitude, você é responsável por ela. Mas nós não ignoramos também o poder da fé. Para muitos que leem a história de José, José foi um homem que sofreu muito antes de ser honrado por Deus. E interpretam que Deus honrou José porque ele sofreu. Não, irmãos. Deus honrou José porque Deus o amava. Deus honrou José porque Deus o escolhera para uma obra muito grande, que era alimentar as nações, que era não somente ajudar a sua casa, mas ajudar a muitos que viriam lhe pedindo socorro. Sabe, nosso Deus não trabalha com barganhas. Afinal de contas, Jesus afirma que um bom pai, o Pai Celeste, ele sabe o que os seus filhos precisam, mas ele também tem um propósito para os seus filhos. Jesus diz assim: vós que sois maus dão coisas boas aos seus filhos. Você não daria uma cobra ao seu filho se ele te pedisse um peixe. Você não daria uma pedra a ele se ele te pedisse um pão. Olha, se nós que somos maus procuramos e sabemos praticar o que é bom para os nossos filhos, não imagino que Deus esperaria você sofrer muito para te honrar. Na verdade, o Senhor nos honra e nos abençoa e cuida-nos, porque Ele é um bom Pai. Ele é o Pai Celestial. A história de José está nesse aparente conflito entre humano e divino. Na área da convivência com as pessoas, ele foi muito traído.
Mas na convivência espiritual, nós vemos um homem centrado, sereno e confiante em Deus. Todos nós enfrentamos isso. Todos nós somos chamados a entender isso. Jesus responde dizendo que os 2 maiores mandamentos, o primeiro deles é amar a Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a esse, é amar ao próximo como a ti mesmo. Se você cumprir esses 2 mandamentos, diz Jesus, toda a lei e os profetas se resume nisso. Bom, nós vamos ver que José, ele superou isso e ele não ficou preso nas cadeias nem físicas e nem nas cadeias da alma. Pois há muitas pessoas que diante dos infortúnios dessa vida, diante das adversidades dessa vida, podem até não estar presos atrás de cadeias físicas, mas estão presos atrás de sentimentos. Ou esta adversidade que nós estamos enfrentando. Quantas pessoas estão presas agora, não somente confinados dentro da sua casa, mas estão com o coração angustiado, oprimido. Quantas pessoas estão agora presas em sentimentos? Sabe, a prova que nós vencemos as dores da nossa alma é quando nós convivemos com pessoas, não é quando nós estamos isolados. Veja que quando os irmãos de José o reencontram, eles têm medo que José retribuísse o mal com o mal. Mas quando José reencontra os seus irmãos, ele chora. Ele chora de alegria por poder vê-los bem. Por poder saber que eles ainda vivem naquele período de crise, mas eles estão vivos e que o seu pai está bem. Ele chora por poder reencontrar pessoas. Nós vemos os índices. Casais que conviviam, mas não moravam junto, mas não conviviam. E agora, nesse período de crise, eles são obrigados a conviverem e não morar junto apenas, eles têm que conviver. E os índices que aparecem são índices de almas feridas, violência doméstica, agressões verbais, divórcios. Ora, eu quero te afirmar que o mesmo Deus que cuidou de José é o Deus que cuida de você. É o Deus que cuida da sua casa. Mas você precisa fazer como José. Você precisa crer no Senhor acima das adversidades que te alcançam. Porque José não foi imune. José não foi blindado. Ele sofreu sim, ele foi perseguido, foi vendido, foi escravizado. Mas a sua alma era livre. A sua alma era curada, era sarada. Porque o Senhor era com ele, mas ele também era com o Senhor. Por isso, onde ele colocava a sua mão, o próprio Deus estava lá. Porque ele não permitiu que nenhum sentimento ou que nenhuma adversidade o separasse de Deus. Prendesse o seu coração ao ponto dele não perceber mais a presença de Deus. Mas o que nós vemos é exatamente o contrário. Nós vemos José dizer: sabe esse mal? Todo esse mal que vocês me fizeram, todo esse mal, o Senhor Deus, transformou em bem.
toda esta adversidade, o Senhor transformou em bênção. Toda essa luta, na verdade, era um caminho para cumprir aquilo que Deus, na sua soberania, já tinha escolhido. Ora, irmãos, é interessante isso. Isso é muito rico para nós. Sabe, essa adversidade, você não escolheu passar por ela, mas ela te alcançou assim como tem alcançado o mundo inteiro. Essa luta, ela alcançou muitas pessoas e ninguém escolheu isso. Mas eu quero te dizer que José conseguiu perceber a mão de Deus todo o tempo em que ele atravessara a adversidade. E quando ele reencontra as pessoas que causaram o mal, porque nós somos sim responsáveis por nossas escolhas. Há pessoas que se escondem atrás da fé e dizem: Deus vai fazer tudo. Deus vai dar jeito, Deus fará isso. Ora, o Senhor, na sua grandiosidade e misericórdia, é apresentado a nós em Cristo. O próprio Jesus diz: o meu Pai trabalha até hoje e eu também. Veja que ele entende plenamente que o Pai trabalha, mas que ele também tinha que fazer a parte dele. E ele o fez quando morreu por você e por mim naquela cruz. Ele cumpriu aquilo que o Pai o designou. O que eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, você que está aí online conosco ou está assistindo essa gravação, nós não estamos em quarentenas como se fosse um processo de férias. Não é férias isso. Nós não fomos chamados para ficar apenas lá, sentados com as pernas para ar. Isso não é férias. Nós estamos diante de uma luta, de um enfrentamento. Nós estamos diante de uma batalha. E você é responsável, sim, pelas atitudes que você está tomando ou deixando de tomar nesse período. Eu e você precisamos fazer aquilo que chega à nossa mão. Recentemente a pastora Késia colocou uma mensagem no Instagram dizendo assim: tudo aquilo que vier à tua mão para fazer, faça com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu vigor. Eclesiastes capítulo 11. Aquilo que chega à tua mão, você deve cumprir. Nós não estamos de férias, irmãos. Na verdade, todo servo e serva de Deus não tira férias. Nós somos embaixadores de Cristo nesse mundo. Assim como José, estando no Egito, conseguia claramente lembrar, trazia nas suas memórias quem ele era, quem era o seu pai, quem eram os seus irmãos, e os amou ainda num cenário bastante adverso. Eu quero concluir dizendo a você, quero concluir fazendo essa reflexão, se apropriando desta reflexão, desta palavra. O que você está fazendo? Como servo de Deus, como cidadão, o que você está fazendo? Eu quero te dizer que nós temos responsabilidades como servos de Deus, assim como pai, como mãe, como funcionário, como patrão. Você tem responsabilidades sociais, mas ainda assim, você tem um Deus que trabalha além daquilo que nós podemos gerar com as nossas mãos.
Nós temos um Deus que trabalha além daquilo que nós podemos produzir com a força do nosso braço. E é esse caminho que José caminha. É esse caminho que ele trilha. Reconhecendo as suas responsabilidades. Reconhecendo que Deus era com ele. Mas nunca abrindo mão de fazer o que lhe cabia. Tudo que vinha na mão de José, Deus prosperava. Olha como Deus faz. Salmo 77. Salmo 77 vai nos dizer que Deus conduziu o seu povo no deserto através das mãos de Moisés. O teu povo, tu o conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Então eu quero dizer, irmãos, que o Senhor nos confiou, sim, muitas coisas. Mas quem está conduzindo a nossa história não é as nossas mãos. Não é o resultado das nossas mãos. Quem está conduzindo a nossa história é o Senhor Jesus. E se você crer nisso, eu quero orar com você. Eu sei que tem muitas coisas que você fazia e não pode fazer. Mas o teu Deus, ele não está impedido. Não permita que essa circunstância enjaule ou prenda o teu coração, os teus sentimentos. Vá lá à tua esposa, aos teus filhos e diga a eles que você o ama. Demonstre afeto. Porque muitos moraram juntos, mas conviviam fora. Chegou a hora dos filhos de Deus se ajuntarem para conviver. Chegou a hora de nós convivermos como família. E não simplesmente parecer uma. E que o Senhor possa te fortalecer. Lembre-se, no ambiente humano, há limitações, há erros, há responsabilidades. Mas o nosso Pai teve misericórdia para honrar a José, mas teve misericórdia dos seus irmãos para fazê-lo reencontrá-lo. E naquele reencontro, eles foram honrados com bens, com terra, com proteção, porque Deus é fiel. E ainda que nós negamos, Ele de maneira nenhuma negará a si mesmo. Ainda que nós falhamos, Deus não abre mão da sua aliança, do seu propósito. Por este motivo, eu quero te dizer, se aproxime desse Deus. Se aproxime dessas pessoas que Deus colocou aí do seu lado. Se for necessário, chora. Se for necessário, irmão, abra o coração. Mas viva, porque no reino de Deus, aqueles que vivem, sempre viverão entre irmãos. Ministração da semana de Páscoa. Eu li o texto onde Jesus diz assim: vá lá e diga para os meus irmãos que eu vou reencontrá-los na Galileia. Diga aos meus irmãos. Esse é o ambiente de Deus. Deus Pai, Ele tem muitos filhos. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor possa nos fortalecer. Deus e Pai, nós queremos orar nesta noite. Te pedindo, Senhor, que o Senhor nos ensine a tomar as nossas decisões com responsabilidade e sabedoria. Senhor, que nós possamos confiar que aquilo que nós não controlamos, o Senhor tem pleno controle. Que nós possamos lembrar que assim como nós entregamos a nossa alma, o Senhor também cuida não somente da nossa alma, mas cuida do nosso corpo, cuida da nossa casa, da nossa família. Que Tu és um Deus que protege todos aqueles e aquelas que creem no Teu nome, mas que também manifesta graça até para aqueles que não Te conhecem ainda. Pois o Senhor é um Deus acessível, como diz o profeta Isaías, no capítulo 65, que Tu se tornou acessível àqueles que não Te buscam.
O Senhor foi encontrado por aqueles que não te procuram. Esta graça manifesta no Filho Jesus, assim como na ação de convencimento do teu Espírito Santo, que continue convencendo o homem e a mulher da necessidade de voltar-se a ti, de olhar a vida não apenas pelo ângulo humano e natural, mas olhar a vida pelos olhos da fé, na expectativa e na certeza de um Deus que é presente nas adversidades, um Deus que tem prazer de honrar os seus filhos e que nos guarda. A nossa história, Senhor, ela está absorvida dentro da tua. Como diz o apóstolo Paulo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Que o Senhor possa abençoar você, a sua casa, a sua família, e que você se lembre que esse infortúnio ou essas adversidades, elas não tiram a mão de Deus de sobre você. O Senhor continua com as mãos dele sobre a nossa vida, nos conduzindo. Amém? Quero agradecer a Deus pela sua vida, pela vida dos nossos irmãos e irmãs. Quero aqui passar um breve recado. Nesse domingo, às 9 horas, nesse domingo, nosso bispo estará transmitindo a Santa Ceia via Facebook. Ok? Nós vamos postar mais informações, vamos mandar nos grupos de WhatsApp. Se você quer contribuir nesta obra, veja nas descrições do vídeo ou no final desse vídeo os dados da nossa conta. Lembre-se de abençoar a vida dos missionários. Lembre-se de ser uma bênção. Essa responsabilidade é nossa como Igreja de Cristo. Deus te abençoe.